Oiê, pode olhar, eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político em Mato Grosso. Bora ser um seguidor fiel do nosso canal aqui no YouTube, então segue o nosso canal aqui, ative o sininho para receber uma notificação a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E se você quer saber mais informações dos bastidores e também acompanhar notícias no momento em que elas acontecem, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a companhia de um colega de redação. E hoje eu volto a ter o prazer de receber aqui e dividir essa mesa com meu amigo, que é editor adjunto do OD e também escreve para o Olhar Jurídico, Arthur Santos da Silva. Arthur, muito obrigado por ter aceitado mais esse convite e seja bem-vindo novamente. Olá, Ayrton. Olá a todos. Agradeço, terceira vez aqui já. É isso. E é isso, vamos lá para mais um episódio, né? Nosso entrevistado é natural de Iguaçuí, no Espírito Santo. Veio para Mato Grosso em 1979, onde se tornou um dos políticos mais emblemáticos da história do estado. Aos 23 anos de idade, foi o prefeito mais novo a tomar posse no país em 1983, no município de Juara. Em 1990, concorreu a cargo de deputado estadual, ficando na segunda suplência. 4 anos depois, foi eleito para a Assembleia Legislativa, sendo reeleito em 98, 2002, 2006 e 2010, quando obteve mais de 93 mil votos, que na época, proporcionalmente, foi a segunda maior votação no país para deputado estadual. Em todo o tempo em que esteve na Assembleia Legislativa, ocupou cargos na mesa diretora, foi presidente e primeiro secretário. Chegou a disputar o governo do estado em 2014, quando não conseguiu ter o seu registro de candidatura aceito pela Justiça Eleitoral. Foi alvo de operações policiais tanto no âmbito estadual quanto federal, passou longos meses na prisão e fez um acordo de delação premiada, admitindo aí a participação em alguns esquemas de corrupção no estado. Apesar da forte atuação no municipalismo e também na área social, ficou conhecido nacionalmente como o maior ficha suja do país. Hoje nós conversamos com o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva, que após 10 anos distante da vida política, vem ao nosso podcast para falar sobre a sua vida e ter um papo reto e direto. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, eu agradeço aí ao Matheus, a toda a direção, a você, Ayrton, ao Arthur, e é sempre bom a gente estar aqui para falar com o povo mato-grossense e estar atualizando algumas informações. Falar um pouco sobre esse tempo que o senhor esteve distante dos holofotes da vida política, né? Mas vamos começar do início, então. Com certeza. O senhor é um dos políticos mais conhecidos da história de Mato Grosso, né? Mas é natural do Espírito Santo. Como que foi a chegada até Mato Grosso? O que o senhor veio fazer aqui no centro do Brasil? E como que foi também esses primeiros anos no estado? Na verdade, meu pai é um capixaba. A nossa família, grande parte dela ainda se encontra no Espírito Santo. E meu pai foi um homem muito corajoso. Quando eu tinha 8 meses de idade, eu não posso nem falar que eu sou capixaba, né? Eu sou mato-grossense, porque com 8 meses de idade meu pai se aportou no Paraná. Meu pai era muito ligado à cafeicultura e veio para trabalhar com café no Paraná. E curiosamente, em 1978, por aí, meu pai vem para Mato Grosso também para plantar café. No município de Juara, teve notícia de terras boas, nós já tínhamos parente por parte da minha esposa morando lá, inclusive o meu ex-sogro, que é falecido, e chegamos em Juara. Na primeira visita que eu fiz a Juara, minha família, meu pai, meus irmãos, fiquei para trás que eu era bancário, e cheguei a assumir a gerência adjunta do Banco Amerino, era concursado do Banco do Brasil. E bem no momento que eu ia sumir no Banco do Brasil, o pessoal do Banco do Brasil me chamou e falou, olha, se o senhor tem família longe, vai visitar, que é 1 ano sem poder sair, né? E eu vim visitar Juara, nem tomei posse no Banco do Brasil. E assumi no Banco do Brasil em Mandaguaçu, uma cidade próxima da cidade que eu morava, 16 quilômetros de São Jorge do Ivaí, que é a cidade onde eu me encontrava.
E aí cheguei em Juara, eu vi todo aquele movimento, barracos de lona e gente chegando, e falei para meu pai, vou vir mexer com terra. Mas tinha que ter alguma coisa fixa, e fui na colonizadora e passei a ser o contador do grupo de empresários, sou Zé Paraná, Antônio Braga, Vilmo Piagudo de Freitas, Zé Martins França, José Olavo Gonçalves Giraldes, que eram fundadores da Cibal, que fundou a Juara. E participei daquele já bem adiantado projeto de assentamento ali da gleba Taquaral, da gleba Machado e Itapaiúna, e depois, juntamente com um sócio, a gente loteou a gleba Águas Claras, dos Carajusé, onde trouxemos ali aproximadamente 800 famílias, gleba São João, mais ou menos 600 famílias, gleba Mundo Novo, e o meu forte, na realidade, naquele momento, não era mais ser contador, porque acabei me ocupando 10% com a contabilidade e 90% com venda de terra. Então, eu viajava para o Paraná e ia contratando 5 minutos nas emissoras de rádio, nos municípios, e ia anunciando a venda de terra, lotando o ônibus e mandando para cá. Isso tudo com 20 anos, 20 e pouquinhos anos. Eu tinha 20 anos nessa época. E aos 23 o senhor foi eleito, né? Foi eleito prefeito. Teve até uma eleição, se eu não me engano, com o sogro do senhor, né? Uma disputa Na verdade, aí eu fui entre eleito família. com 22, né? E daí 22. assumi e fiz em 3. Eu disputei a eleição contra o meu sogro, contra o sogro do meu irmão, que também foi candidato a prefeito. Meu vice era sogro da minha irmã. E na minha chapa tinha um médico, que era a pessoa que devia ganhar a eleição na nossa conta. Ele era um dos fundadores de Juara. E um belo dia eu estou em casa comemorando a vitória do Corinthians, naquela época, para variar, né? O contrário de hoje. Naquela época, A gente tinha sido campeão paulista em cima do São Paulo em 81. Ih, Arthur. Recebi a visita do Júlio Campos e do Zé Parná lá em casa. E porque queria que eu fosse candidato a prefeito, porque eu era um dos candidatos que tirava o voto do meu sogro. Uhum. Meu sogro era da mesma região do meu pai, Alto Piquiri, onde eu não cheguei a morar, porque eu saí de casa muito jovem, né, fui morar em República. E aceitei ser candidato, porque o seu Zé foi, na verdade, quem abriu as portas de Juara para mim. Infelizmente, é a única eleição que eu me arrependo de ter disputado, porque meu sogro era um homem preparado, um homem maravilhoso. Ele foi vereador em Alto Piquiri, tinha uma experiência muito grande, comprador de café em Juara, tem fazenda em Juara até hoje da família, né? Naquela época já tinha. Acabei disputando a eleição e tive a sorte de ganhar. E como que foi essa entrada na política? Foi a convite, por conta do convite também desses amigos, ou o senhor já tinha um interesse, já via que era um futuro que o senhor poderia trilhar? Não, na verdade, essa foi uma decisão tomada numa reunião de visita ao governador Frederico Campos. Nós estávamos em uma comitiva de 12 pessoas e o doutor Frederico recebeu a gente no dia da fundação do município, dia que a gente conseguiu aprovar a criação do município no plebiscito. E eu era membro dessa comissão de criação do município, apesar de ter chegado há muito pouco tempo. Eu era do movimento jovem, eu participava muito do esporte, e exercia uma liderança na cidade, junto ao jovem, né, principalmente. E criamos o município. O Juara foi o 58º município a ser criado. Foi um município que teve um prejuízo muito grande, porque houve uma disputa política na época entre Oswaldo Sobrinho e o Oscar Ribeiro, pela paternidade da criação do município. E nós acabamos sendo o 18º município daquela leva de 18 que criou. E com isso tivemos prejuízo. O Sr. Zé assumiu a administração municipal e não recebeu o FPM até o dia de eu assumir. Quando eu assumi, ainda passei alguns meses sem receber. O município não tinha CNPJ. Então, eu, na verdade, as pessoas vinham em mim em condições de implantar o município, porque o primeiro prefeito tem uma função muito árdua. A base é tudo. E aí, como você vai implementar ali a educação num lugar que tinha uma alta demanda na zona rural e não tinha escola,
como que você vai enfrentar o problema de 3.500 quilômetros de estrada na época, como que você vai enfrentar o problema de mais de 5.000 metros de ponte que tinha que ser construído. Então, era uma situação muito difícil, sem uma máquina, sem um trator, sem um caminhão, sem nada, zero. Você tinha que andar no seu carro, emprestar a máquina de madeireiro para fazer estrada. E o que me levou a aceitar esse convite? Foi quando o Júlio Campos, na minha casa, eu falei que um dos motivos que eu não gostaria de ser candidato, falei, como que eu vou governar um município se não tem uma caneta, não tem um local de implantar a prefeitura? Aí o Júlio Campos pegou um papel, escreveu assim, compromisso de Júlio Campos com o prefeito Riva. Aí foi lá, 3 patrol, um trator de esteira, 2 pá carregadeira, 3 caminhões basculante, e assinou. Eu falei, para aí, mano. E o prédio da prefeitura? E depois de observação, construiu o prédio da prefeitura. Aí ele falou, vou dar uma melosa. Eu não sabia o que era melosa. E o que era? Nunca tinha convivido com isso. Aí aceitei o desafio. Falei, vou começar bem, né? O governador ganhando, eu vou ter uma equipe de máquina relativamente boa e uma parceria com os municípios, com as madeireiras. Nós vamos fazer o que falta de estrada. Juara hoje tem quase 5.000 quilômetros de estrada. É um dos maiores municípios do estado, né? Então, é um município difícil de administrar. Mas eu aceitei esse desafio porque eu entendi que ali estava o nosso futuro, nós não pretendíamos sair dali, como de fato não saímos até hoje, só tem eu morando aqui em Cuiabá, o resto da minha família mora lá. E aí, graças a Deus, fui feliz, fiz uma gestão boa, construí muitas coisas. E o governador Júlio Campos cumpriu esse compromisso? Foi difícil, não cumpriu. Mandou até a polícia me prender. Porque estava cobrando? Mas ele brincou um dia desse com a minha filha, falou assim, olha, Janaína, não era eu que estava errado, nem seu pai, quem estava errado é o povo, votar num prefeito de 22 anos e um governador de 35, mas acabou no final cumprindo. É uma história longa, né? Se eu for contar, vai terminar aqui o programa, porque, na verdade, quando a máquina não chegava, eu tive que prender uma máquina do Estado na estrada, e aí o governador mandou me prender, mas não cheguei a ser preso. Mas depois cumpriu. Deputado, e o senhor, logo depois, foi 2 gestões como prefeito, o senhor foi eleito, então, deputado. E logo no primeiro mandato, o senhor ocupou o cargo na mesa diretora, né? Que isso depende de muita articulação, de força política. Como que foi iniciar no mandato de deputado já ocupando uma vaga na mesa diretora? A que se deve esse feito, né? Na verdade, eu tive um mandato apenas de prefeito, que foi 6 anos. 6 anos. Porque eu disputei aquele mandato de 82, que era um mandato prorrogado, de 80 para 82, até o José Parná era prefeito de Porto Gaúcho e renunciou, porque ele pretendia ser candidato em Juara. E depois descobriu que ele não podia ser candidato, acabei eu sendo o candidato, eu fui eleito em 82 e o meu mandato terminou em 31 de dezembro de 88. Entendi. E daí para frente, eu fui candidato a deputado em 90, aceitei disputar numa chapinha, que nós éramos ali 6 candidatos forte, que estava ali na casa dos 3, 4 mil votos. Naquela época era muito menos eleitor, e 3 mil votos tinha chance de chegar. Eu falei, olha, eu faço 3 mil votos, né? E acabei fazendo 3.103 votos, empatei com o deputado Homero. O Geraldo Reis tinha assumido um compromisso de aposentar, ele tinha mal de Chagas, né? Até minhas condolências à família do meu amigo, ex-deputado Geraldo Reis, que acabou falecendo com essa doença. E ele, de fato, aposentou e eu empatei com o Homero. E acabei ficando na primeira suplência. Depois disputei em 94, fui o mais votado da Frentinha, fiz 8.083 votos. Aí já na segunda eu fui o mais votado do estado, fiz 29.783, se não me engano. Em 2002 eu fui o mais votado proporcional do Brasil, fiz 65 mil e poucos votos. Em 2006 também fui o mais votado do Brasil proporcionalmente, fiz 87 mil e poucos votos. E em 2010 eu fui o segundo mais votado proporcional do Brasil, fiz 93.594 votos. Lógico que toda disputa é difícil, mas
A mais difícil foi a primeira. Depois que eu ganhei, eu tinha uma característica que poucos deputados têm. Eu percorria todos os municípios e distritos, independentemente de ter voto. Eu ia para conhecer, visitava, conversava, por isso que minha filha fez voto em todos os municípios agora nessa eleição. A gente plantou uma semente. Com todos os problemas que tivemos, nós temos pessoas nos 141 municípios de Juara, de Mato Grosso. É difícil tirar a Juara da boca. Né? Paixão, né? É minha terra. Apesar que eu tenho tanto lugar que eu me identifico, Colniz é um deles, eu até brinco, falo, não, se eu for voltar para a política é para ser prefeito de Colniz um dia. Deixou no ar aí, né? Isso é brincadeira, porque a nossa política hoje na família é a Janaína. Tivemos um momento muito difícil. Você falou uma situação aí, que isso aí quem criou foi o Pedro Táxi. Eu nem era o maior ficha suja. Nós fomos pesquisar, eu não estava nem entre os 100, porque era uma maneira de desgastar. E naquela época, quem tinha caneta e tinha um cargo de procurador, de juiz, ele queria chegar ao poder de qualquer forma. Até hoje existem pessoas assim. Mas eu sabia também que essas pessoas têm vida curta na política, porque não tem base, não construiu base. Chegou na política pregando uma coisa e fez outra. Então, acabei sendo impugnado na minha candidatura de governador em 2014. Eu tenho certeza que eu ia dar trabalho para o Pedro Táxi, mas o meu objetivo era não ser mais deputado estadual, porque a Assembleia virou uma bola de neve, a herança que eu recebi era uma herança maldita. Infelizmente, tive que assumir compromisso, você deu palavra. E a turma fala assim, mas como é que era esse esquema, Riva? Eu dei continuidade num sistema que já havia, que não tinha como sair dele. Deputado, eu tenho uma pergunta para o senhor exatamente sobre isso. A sua delação premiada ela foi homologada no começo de 2020, né? Nela, o senhor narra um esquema de pagamento de propinas a deputados entre o ano de 1995 a 2014. O senhor reuniu ali nome de 38 deputados e estimou que os pagamentos alcançaram um montante de 175 milhões. A pergunta que eu tenho para o senhor é bem simples. Foi o senhor que implantou esse sistema de pagamento de propina ou isso já existia na Assembleia Legislativa? Já existia. Quando eu cheguei na Assembleia, a primeira coisa que me perguntaram, você está sabendo aí do mensalinho? Ele não falava mensalinho, falava merenda. Eu não estou sabendo de nada. Mas naquela época isso existia com os deputados da base. Então, por exemplo, tinha os deputados da base que recebiam. Tanto é que eu não participei desse. Por quê? Porque presidente e primeiro secretário não recebia. E eu fui primeiro secretário no primeiro mandato, presidente no segundo, presidente no terceiro, primeiro secretário no quarto, e ali acabou essa era e entramos em 2003. Foi quando de fato passou a existir. Mas pior do que o mensalinho que já existia, que pagava e era o líder do governo que pagava, na minha época, a maior parte, o deputado René Barbu, saudoso deputado René Barbu, que eu tinha muito respeito, admiração. Pior que isso, foi a herança que eu recebi. Por exemplo, eu estava 15 dias na Assembleia, não conhecia nada da Assembleia, assumi a primeira secretaria, uma dificuldade, porque você sabe como funciona isso. Eu vim lá de Juara, totalmente despreparado, nunca fui legislador. Chego na Assembleia, vou encarar a primeira secretaria, que é a secretaria que faz a gestão da casa. E sem conhecer nada, as informações chegavam todas contraditórias. Quando era para mim assumir, o Gilmar Fabres e o grupo dele, da União do Mato Grosso, tinham 11 votos. Eu fui chamado numa reunião com 15 dias de mandato, no Hotel Eldorado, uma mesa grande, foi quase um dia de reunião, e muitas pessoas desconhecidas. Depois fui saber que essas pessoas desconhecidas eram Nilson Roberto Teixeira, João Arcanjo Ribeiro, não me lembro se o dono estava, se tinha mais alguém deles,
mas com certeza o Bosaipo, o Paulo Moura, o Gilmar Fabres, eu. E aí o Arcanjo chega e põe na mesa assim. Primeiro secretário, que era eu. O senhor tem ciência disso aqui? Essa conta? Pacote de cheque promissório, tudo quanto é tipo. 25 milhões de dívida. Eu achava que resta pagar, que eles falavam que tinha que pagar, era resta pagar contabilizado. Mas não era. Eu fui prefeito 6 anos. Vai lá no Tribunal de Contas para você ver se eu tive alguma conta rejeitada. Não tive. Até porque eu sou contador, era muito zeloso, eu que conferia minhas contas. Mas na Assembleia você não tinha controle de nada, não. Você tinha um secretário de Finanças com 35 anos de casa, que era o senhor Guilherme da Costa Garcia. Você tinha funcionários antigos que dominavam a parte administrativa. Quando eu fui conhecer esse sistema de fato, eu já estava terminando o mandato, os 2 primeiros anos. E sempre aquele conflito com o Arcanjo para pagar aquele cheque que vinha lá de longe. Sei lá de quantas gestões, não posso precisar. Mas era muita conta. E o orçamento da Assembleia, sabe quanto que era? 36 milhões. 25 milhões só para um afeto. Aí começou a aparecer outros. Começou a aparecer fulano, beltrano, cicrano, todo mundo tinha um pouco para receber. Bom, a Assembleia devia uns 40 milhões. E essa foi a primeira vez que o senhor esteve com o Arcanjo. A primeira vez. E como que foi a relação com ele depois desse primeiro encontro? E até o senhor assumiu o pagamento dessa dívida, né? Fez o compromisso de pagar. E como que foi Fiz o a compromisso relação depois? Que ia estar junto com o Gilmar para honrar. Acabei assinando documentos para convalidar aquilo que já estava feito. E pagamos. Quando o Arcanjo foi preso, a Assembleia não devia mais nada, tinha pago. Até porque tinha um acordo já feito no final do governo Dante, e nos últimos 2 anos Aliás, na mesa, eu e o deputado Bosaipo, quando nós fechamos, que emitimos, acho que 22 promissórias de 700 mil reais, e pagamos as 22 promissórias de 700 mil reais para liquidar com a conta do João Arcanjo Ribeiro. Num determinado momento, ele até fala que não tinha recebido, aí eu mandei perguntar para ele, acho que foi o Gilmar, não, aviso aí, eu estou falando isso por causa de imposto de renda e tal, mas recebi. Mas o depoimento do Nilson esclarece bem isso, que foram pagos. E o senhor acredita que essa relação, essa dívida da Assembleia com o Arcanjo foi o que contaminou a Assembleia por dentro, por conta da existência desses esquemas de corrupção, até para pagar essa... Não só ela. Não só ela. A Assembleia era uma baderna, com todo respeito. Pode falar o que quiser de mim, mas vocês perguntem para todo servidor quem que atualizou as folhas de pagamento. Tinha 4 folhas de pagamento atrasadas. O deputado Gilmar era uma pessoa muito boa, tenho muito respeito por ele, mas ele ia à tribuna e falava, não, aqui primeiro deputado, depois funcionário. Quer dizer, e tinha funcionário com 4 meses, com 5 meses, e era panelaço todos os dias nos corredores da Assembleia. Vocês da imprensa talvez não pegaram essa época, alguns aqui não têm nessa idade, mas saudoso Auruída, Marcos Lemos, o saudoso Coutinho, Pacheco, essa turma toda lembra desse momento. Ramon Monteagudo, que chegou ali no meio disso aí, André Michel, a maioria dos jornalistas aí com mais de 40 anos lembra desse período, com mais de 45 anos lembra desse período. Era panelaço todos os dias, tanto é que o sindicato da Assembleia não conversava com a mesa. Aí eu passei a dialogar com a Maria Helena Caramelo, com o Ângelo, com o pessoal que comandava o Sindal, e eles passaram a acreditar na Assembleia. E até que no mandato meu e do Romualdo, a gente recorreu ao Banco do Brasil num processo de consignação e atualizamos o salário e nunca mais atrasou. A Assembleia viveu momentos difíceis porque, com todo esse comprometimento de dívida extra-orçamentária, era muito difícil trabalhar. Você não tinha como fazer. Aí surge as empresas Arca de Noé, que foi uma iniciativa... foi quando a gente ganhou a mesa, eu e o Bosaipo, sempre eu alternando com alguém, e o Bosaipo falou, eu tenho uma fórmula de pagar isso. Aí surgiu essas empresas
que emitiram o cheque para liquidar as contas com Arcanjo, para liquidar a conta com outras factories, até com a agiota. Então, esse foi o problema, porque acabou você tendo que ficar renovando essas contas, porque não dava conta de pagar, brigando por juros, mas a relação com o Arcanjo foi boa. O Arcanjo era um homem de palavra, quem entrou ali não entrou na marra, entrou porque quis, e eu não posso reclamar do Arcanjo. O Arcanjo nunca deu um grito comigo, nunca se exaltou comigo. Em determinado momento ele expressou que confiava em mim, e para ser sincero, até uma das mesas que eu fui chamado para renunciar à minha candidatura na casa dele, com um monte de deputado. Eu cheguei lá e estava lá aquele monte de deputado do Arcanjo que eu tinha que renunciar à candidatura porque o Dante ia pagar a conta. Eu falei assim, senhor Arcanjo, o senhor está recebendo essa conta há quantos anos? Eu falei, agora vamos pagar? Então fala o seguinte, recolhe aí todos os meus documentos aí e me traz que eu renuncio. Mas depois que me trazer. E fui embora. Não renunciei, ganhei a eleição, eles não pagaram e acabamos pagando a conta. E o senhor se arrepende de ter feito esse compromisso lá no início também, de pagar essa dívida? Não, eu tenho arrependimento. O senhor já até falou que alguns colegas falaram que o senhor não deveria nem ter assumido esse compromisso de pagar essa dívida com ele, que poderia ter... Eu lembro que o Antônio Joaquim mesmo foi um que me deu conselho, falou, não paga isso, os caras nunca pagaram. Só que tem uma coisa, eu sou muito intenso em tudo, falei isso para a procuradora quando eu fui fazer a minha delação, eu sou difícil voltar atrás num compromisso que eu fiz. Eu acho que o grande erro, eu tenho certeza, foi eu não ter tomado pé dessa situação antes. Porque a campanha foi tocada como se tudo fosse às mil maravilhas. E chega depois, aparece, não, tem um resto a pagar aí e tal, mas eu achava que o resto a pagar era orçamentário, e não era. Mas já tinha assumido. Lógico que eu me arrependo de ter entrado nisso, eu não me orgulho disso, não, pelo contrário, isso aí foi muito ruim para a minha vida política. Eu podia ter sido senador, governador desse estado, porque eu tinha musculatura para isso, eu tinha base para isso. Eu fundei um partido e com um ano de fundação eu elegi 41 prefeitos. Então nosso grupo político não era fraco, era forte. Nenhum partido nesse estado elegeu mais de 41 prefeitos até hoje. Deputado, em 2014 o senhor sofreu a sua primeira prisão na Operação Ararat, né? Menos de 2 meses depois dessa prisão, o senhor lançou a candidatura ao governo. A sua candidatura ela foi rejeitada pela Justiça e depois o senhor, ali numa manobra, lançou a sua esposa, Janete Riva, como candidata. Eu queria perguntar para o senhor, assim, essa mudança do Legislativo para o Executivo foi uma última cartada ali? O senhor sabia que a sua carreira política, se o senhor não se elegesse, ia entrar em declínio? Como foi isso? Não. Eu elegeria deputado estadual mais 10 vezes. Eu vou deixar, assim, a humildade de lado e vou dizer para vocês que se eu fosse candidato a deputado hoje, eu não tinha dúvida que eu seria votado sem sair de casa. Não menosprezando. É que eu construí um grupo político. E construir um grupo político é passar a ter a confiança desse grupo. Hoje pela manhã eu já recebi telefonema de Aripuanã, eu já recebi telefonema de Água Boa, eu já recebi telefonema de Primavera, eu já conversei com gente de Campo Novo, antes das 7 horas da manhã. E eu não sou político. Todos eles querem falar em política. Só teve um que queria falar em negócio. Falando, deputado, e a maioria deles fala, o senhor tem que voltar. Eu falei, não, eu tomei uma decisão. Meu ciclo político passou. Aquela candidatura, eu vou contar para vocês o que foi ela. E eu acho que aqui é uma grande oportunidade para o povo de Mato Grosso saber. Primeiro, eu não aguentava mais o que estava acontecendo na Assembleia. Porque o excesso de confiança dos deputados comigo me tornou refém deles. Segundo, virou uma bola de neve. Porque se tinha dinheiro, pagava, e se não tinha dinheiro, pagava também. Eu fazia empréstimo pessoal, fazia empréstimo em FEC, pegava de terceiro, pegava de amigo e pagava. E eu não aguentava mais isso. Falei, eu quero sair. Primeiro porque eu tinha convicção que numa situação como aquela ia ser difícil eu não ser preso. Tanto é que alguém da imprensa na época me perguntou, o senhor não tem medo de ser preso? Eu falei, não tem medo de ser preso.
Se for preso, tanta gente aí que foi presa inocentemente, e se eu for preso eu vou me defender e vou fazer o que tem que fazer para mim sair da prisão. Mas o que eu não queria é que aquilo continuasse. Eu achei que era hora de passar o bastão para alguém que não tivesse comprometido com nada disso e que pudesse exercer um mandato sem essas amarras. E esse alguém era minha filha. A gente decidiu isso em família. Nós sabíamos que a família tinha força para eleger um deputado, nós tínhamos grupo para isso. Os amigos, eu tive muitos amigos leais que até hoje se mantêm leais. Eu tenho amigo que não toma decisão para apoiar um prefeito no interior sem me ligar de jeito nenhum. E tem amigo que me liga falando, escuta, se eu apoiar outro deputado, você não fica chateado? Não, pode apoiar, não tem problema. A gente sempre tratou política de uma forma muito democrática. Eu nunca fui para cima da base de colega. Quando eu ia lá na região do Pedro Satélite, pedi voto para ele. Pedi para os meus votar para ele. Era diferente. Eu tenho um prefeito que não me perdoa até hoje, que eu fiz ele votar para o Pedro Satélite. Saudoso Pedro Satélite, que foi meu amigo. Eu falo até o nome dele, o prefeito Doro de Santa Helena. Ele fala assim, pô, você fez eu votar para o Pedro Satélite. Tirei de mim para ele. E tirei foi muitos para outros. Aquela época que eu fiz 93 mil votos, eu podia fazer 150, 120. Eu não tinha dificuldade para isso. Por isso que eu às vezes me irritava. Você comprou voto? Mas, rapaz, por que eu vou comprar voto? Eu construía andando na cidade, no município. Eu era escravo das minhas bases. Eu saía na quinta-feira de manhã de Cuiabá, andava quinta, sexta, sábado, domingo e voltava segunda para casa. Eu não participava de aniversário de filho, aniversário de casamento, aniversário de amigo, de nada, eu não tinha vida social. Eu fazia 15 a 20 municípios todo final de semana. E quando eu ia, por exemplo, em Confresa, eu não ia em Confresa. Eu ia em Confresa, ia em Veranópolis, no Cantagalo. Eu ia em Porto Alegre, eu ia na Floresta. Eu ia em Apiacasa, eu visitava os assentamentos. Eu ia em Corniz, eu ia em Guaribe. Eu ia lá no Guatá. Poucos deputados foram no Guatá, nem sabem o que é Guatá. E eu visitava o município e visitava o distrito. E sempre defendendo as demandas deles. Eu tinha uma política municipalista porque eu fui prefeito. Eu sabia o quanto que um prefeito sofria nas mãos dos governadores, que era difícil liberar dinheiro para o município naquela época. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com essa mentalidade. Eu quero mudar isso. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu sabia o que ia acontecer. Falei, eu não vou aguentar ser preso depois de 70 anos. Vou enfrentar isso agora. Quando a minha mulher entrou para ser candidata, ela perguntou qual a chance que eu tenho. Eu falei, 0. Nós não podíamos deixar uma chapa de estadual morrer por causa de uma candidatura de governador. Pouca gente entende isso. A Janela não é candidata. Bom, acabou a chapa. Não tem chapa de deputado. Comprometi a candidatura da Janaína, do Pedro Satélite, do Gilmar, do Zé Domingos, de todo mundo. Deputado, e naquela época, em 2014, o concorrente do senhor era o Pedro Táxi, né? Houve ali uma disputa pessoal também? O senhor queria enfrentá-lo nas urnas? Não, eu queria debater com ele, porque é muito fácil falar. Você com a caneta na mão, com um procurador ou com o microfone como senador, eu lembro de uma incoerência do senador Pedro Táxi, que ele não soube me responder, ele gaguejou e depois ele nunca mais quis participar do discurso, dos debates. Foi lá na Gazeta. Quando no debate ele começou a falar dos gastos da Assembleia, eu falei, deixa eu ver aqui o gasto do Senado. Rapaz, você não tem noção o tamanho que era. Eu falei, quer dizer que o senhor é aqueles que faça o que eu falo e não faça o que eu faço? Estava eu, Lúdio, ele. Quer dizer, o Pedro, ele tinha um jogo de palavra muito bom, ele não tinha capacidade de gestão. Tanto é que eu vou perguntar para você, quem que é o Pedro Táxi hoje? Respeito ele muito como jurista, como procurador, só não respeito ele ter usado a caneta para ser governador, porque ele foi governador na base da caneta, e na base do discurso lá no Senado, ele foi um bom senador, combatia a corrupção, não sei o que e tal, mas foi um péssimo gestor. Mato Grosso perdeu 4 anos. Eu te pergunto, o Pedro Táxi elegeria deputado estadual hoje? A Selma Arruda se elegeria deputada estadual hoje? Eu acho que não.
Eu acho que teria muita dificuldade. E eu confesso a você, eu não teria medo de ser deputado estadual, não. Eu apenas acho que eu devo dar oportunidade a pessoas novas, a nova liderança. Mato Grosso está com deficiência de líder. Pessoas que vai de encontro com a população e converse com a população. Porque Mato Grosso não é só obra, não. Você tem que conversar com o povo que está lá na ponta, com aqueles que estão na periferia, muitas vezes sem casa, sem comida, sem energia, sem água, sem a mínima condição de vida. Que é muito bonito você falar em grandes obras, mas não adianta você chegar com asfalto na porta da casa de um cara que está com a metade da casa sem cobrir, morando a céu aberto. Eu passei no Dr. Fábio, eu vi 2, 3 casas assim, coberta com telha e com aquelas falhas no meio, assim. Quer dizer, essas pessoas, lá no segundo Dr. Fábio, lá, eu ando muito por Cuiabá, essas pessoas têm carência de um político que vai lá ver essa situação. Não adianta você fazer ferrovia, fazer tudo isso e muita gente não ter o que comer. E ter índio morrendo por falta de remédio, que é um absurdo, e remédio vencendo e jogando fora. A saúde nesse estado ainda não é o ideal. Está morrendo muita gente sem internar. Eu recebo 2, 3, 4, 5 ligações por dia de gente que precisa internar. Recebi uma noite, 10 horas da noite. Uma senhora que está com um problema no joelho fraturado em Juara e não consegue no sistema ser operado. Você não tem ideia da quantidade de gente que eu atendo e encaminho na saúde através de ajudas de amigos, nós fazemos vaquinha para operar fora do sistema, ou que eu vou recorrer ao meu amigo Zé Carlos Dias lá em Várzea Grande, pelo amor de Deus, atende a senhora, tira do sistema e leva, porque o sistema não dá conta de atender. Então, o problema é muito grave, e quando eu cheguei em Cuiabá, era pior. Você vai dizer, melhorou? Melhorou, lógico que melhorou. Não tinha como ficar pior. Mas aquela época, Arthur, é uma época que o povo vinha na Assembleia para pedir energia na casa, telefone no local. Nós tínhamos carência de energia, telefone. Metade do estado estava no apagão. Então era muito difícil. Deputado, o senhor, ainda sobre essa questão com o ex-governador Pedro Tax, o senhor acredita que logo depois dessa eleição de 2014, o senhor foi preso 3 vezes, né, na Operação Imperador, Ventríloco e Metástase, governador Pedro Tax, na gestão Sim. Tax. O senhor acredita que houve um aparelhamento, uma perseguição ao senhor por ordem do então governador, um aparelhamento do governo do estado com a Polícia Civil? Que deflagrou essas operações? Não posso falar isso, né? É muito difícil de afirmar isso. Logicamente que não foi uma coisa normal, tanto é que depois que eu sou preso, depois tal, pessoas que tiveram muita participação nesse esquema continuam impunes. Quer dizer, ali havia uma nítida intenção de pegar o Riva, o deputado Bozai, e depois a coisa parou. Tem casos aí relatados que não chegaram ao final. Tem situações absurdas aí que são arquivadas. Então eu não posso aqui condenar o doutor Pedro Tax por isso. Eu hoje até eu falo que uma das coisas que me marcou muito foi um pedido de apoio do doutor Pedro Tax para minha filha apoiar ele de senador. Eu estava na mesa almoçando com a minha filha. Quer dizer, ele chegou à conclusão que nós não éramos tão ruins assim, né? Mas... Isso em 2020, na eleição suplementar. Numa das eleições do Senado para trás, acho que foi na suplementar. Mas lógico que ele tem esse direito. Lógico que ele tinha esse direito. E, por sinal, ele até foi bom senador, combativo e tal. E eu previa isso. Eu falei, o doutor Pedro Tax tem uma característica, se continuar no Senado, até para ajudar muito. Eu acho que o grande erro dele foi ser governador. Ele seria reeleito senador. Em relação à ex-juíza Selma, depois de todo esse holofote que ela teve, né, nas operações contra o senhor e também contra o ex-governador Silval Barbosa, ela chegou a ser conhecida como Sérgio Moro de Saias. O senhor acredita que em algum momento, e se sentiu usado em algum momento como trampolim político dela? Com certeza. A doutora Selma era uma das poucas juízes que em determinado momento ofendia a gente. Ela fazia um interrogatório apelativo, te condenando. Você já sabia que você estava condenado ali. Mas não era só esse aspecto, porque a condenação
é uma alternativa do processo, você pode ser absolvido ou condenado, é natural que num processo como esse você não esperava nada diferente, era a forma como você era tratado. Eu não adentro a essa discussão, porque daqui a pouco vou me emocionar aqui, mas era humilhante a forma como ela fazia com o Silval, comigo, com o Bosaipo, e a forma que ela expunha a gente. Isso nas audiências? Nas audiências, no antes da audiência. Na audiência, quando você falava alguma coisa, você era ameaçado, você está na mão do juiz que tem a caneta, você é intimidado, um cara intimidado, ele fica coado ali, porque a justiça ela tem que agir com imparcialidade. E a doutora Selma, ela julgava com rancor, com raiva, tanto é que você vê as decisões dela ser alterada aí no tribunal, não, muitas nem em relação a mim, porque ela tentou de todas as formas chegar ao Senado. É muito fácil um juiz, um desembargador, um promotor, fazer o nome dele com a caneta, que enquanto você trabalha feito um condenado, correndo toda a base, em busca de melhorar a qualidade de vida das pessoas, e você nem sempre consegue, porque o deputado estadual é muito limitado, mas eu tive uma vida parlamentar que poucos falaram sobre isso, eu gostaria que um dia vocês me chamassem para falar sobre isso. Eu aprovei leis que mudaram o rumo desse Estado. Mudaram. Eu me lembro dos programas de incentivo. Os programas de incentivo, quando o Dante veio com o programa de incentivo do algodão, eu ajudei a alavancar muitos outros programas de incentivo em outros setores. Para madeira, para o café, para o arroz, para o leite, e para um tanto de coisa. Esse Estado precisava disso, um Estado grande, de muitas alternativas, e que o poder público tinha a obrigação de oferecer algum benefício para o cidadão vir investir em Mato Grosso. E eu louvo aqui a iniciativa do saudoso governador Dante de Oliveira. Para mim foi um grande governador, quando ele saiu vendendo Mato Grosso, saiu falando sobre Mato Grosso, sobre as opções e sobre o que ele podia fazer para as pessoas virem para cá. O Dante foi um governador visionário, um homem que tinha uma visão estupenda. Mato Grosso perdeu muito com a morte do Dante, que em determinado momento eu até falo, poxa, ajudei a derrotar o Dante sem querer, que na eleição do Senado do Dante, eu era para ser candidato a senador, houve aquele lançamento do Bezerra, nós não quisemos apoiar o Bezerra, eu apoiei a Séries, e a Séries acabou tomando a vaga do Dante, até porque ela tinha apoio do Jonas e do governador Blário Mar do outro lado, e o Dante só tinha o primeiro voto. Esse tal de duas vagas, o mais forte pode perder sempre, porque ele solidifica o primeiro voto e constrói um rancor com o segundo, dificilmente tem um segundo. Eu falo, olha, o governador Mauro é um bom gestor, está fazendo uma boa gestão no Estado, mas tem que se cuidar politicamente, porque, por exemplo, a Janaína seria uma grande opção para estar junto com o Mauro, para solidificar os dois, mas eles não têm feito muito por isso, não. A Janaína tem uma história política que ela está construindo de forma conceitual, que eu não tenho medo nenhum de dizer que ela é uma forte candidata a Senado, e que o Mauro Mendes faz uma ótima gestão, merece a vaga de Senado, mas politicamente tem que corrigir alguns rumos. Depois a gente volta nesse assunto de Senado da Janaína, que a gente quer aprofundar mais. Deputado, voltando agora só um pouquinho mais sobre a Selma, um ex-advogado do Silval chegou a dar uma entrevista num podcast dizendo que a Selma chegou a deixar o governador nu antes de audiências, para tentar intimidá-lo. Isso aconteceu com o senhor também? O senhor passou por... Eu não gosto de falar disso. Me desculpa, eu não gosto de falar, eu me emociono. Eu passei a situação mais degradante que essa, mas eu fui bem tratado pelos agentes prisionais. Destaco aqui, agentes prisionais, eles me trataram de uma forma muito... A minha vida melhorou muito lá dentro com eles. Eles foram excepcionais, em nenhum momento me senti perseguido, mas quando se fala de juízo, especialmente da juíza Selma, eu não gosto de conversar sobre isso. O senhor se sentiu, quando ela foi cassada, né? O senhor se sentiu vingado de alguma forma ali?
Não, eu acho que vingança é uma coisa ruim, você tem que tocar a vida e esquecer. Achei que foi ruim para Mato Grosso, porque foi ruim para ela, foi ruim para Mato Grosso, porque você vê de repente um senador ser cassado por uma atitude tão amadora, né? Tão amadora, que é uma coisa que quase todos os políticos fazem, mas ela fez de uma forma tão amadora que acabou sendo cassada. Então eu não gosto nem de comentar isso, é uma coisa muito dela. Peço a Deus que ela tenha uma boa vida fora da política e fora da justiça e vamos tocando a vida. Deputado, na Operação Metástase, que o senhor ficou aí quase 6 meses preso, essa operação investigou ali desvio da verba de suprimento que foi até encerrada, foi extinta em 2015 também por conta da operação. E essa verba era utilizada, segundo as investigações, para pagar viagens, mensalinhos, formaturas e outras despesas até para eleitores. O senhor acredita que de fato se justificou a utilização desse recurso que deveria ser usado para pagar despesas, pequenas despesas de gabinetes, para atender esses pedidos que o senhor recebia e outros deputados também recebiam dos eleitores? Todos os deputados recebiam. Os 24 recebiam suprimento de fundos, recebiam verba indenizatória. Ali não tem jeito de pagar para um e não pagar para outro. Apenas alguns foram muito perseguidos e foram investigados, outros não. É uma pena que não tenha chegado a todos. Por exemplo, o que o primeiro secretário recebia, o presidente recebia. Cadê o primeiro secretário da minha gestão? Cadê o presidente da minha gestão? Quando eu era primeiro secretário, eu era culpado porque era gestor. Quando eu era presidente, eu era culpado porque eu que mandava. Eu era presidente. Cadê? Nunca se falou disso. Agora, vamos falar uma coisa aqui. Você falou aí de formatura e tal, você não falou. Por exemplo, a minha parte, 90%, quase 90% disso, era gastado numa parte de apoio à saúde. Casa de apoio, até caixão para comprar, para levar corpo de indigente, de pessoas que não tinham como pagar, avião para o interior. Então, houve um desvio de finalidade. Lógico que isso é um erro e a gente tem que pagar por isso. Não roubou o dinheiro. Ninguém tirou o dinheiro do mensalinho, do suprimento de fundo, que é metástase, é o suprimento de fundo. Na verdade, houve um desvio de finalidade para atender esse tipo de coisa, e muitos deles que não justificavam ser atendido, como você falou aí. E é natural que estava errado e as pessoas, eu fui punido e outros foram punidos. Deputado, antes mesmo da sua delação premiada ser homologada, em algumas audiências o senhor mudou de postura e resolveu confessar crimes, né? Eu lembro de uma audiência na 7ª Vara que inclusive o senhor chegou a chorar, a se emocionar, contando sobre aquilo. O que fez o senhor mudar de opinião e querer confessar os crimes? Foi o tempo preso ou o senhor se sentiu tocado de alguma forma por alguma coisa que era necessário confessar? Bom, eu confesso para você, eu sou um cristão. Eu sou uma pessoa que erra e acerto muito, e eu fiquei muito marcado por um discurso do Jânio Quadros, quando perguntaram para ele que tipo de governador que ele era. Foi no Jô isso. Aí ele falou assim: eu sou o tipo de governador que erra muito. Mas por quê? Ele falou: porque eu não deixo nada de cima da mesa, eu decido tudo. Se alguém tiver que reclamar, vai na justiça, tal, mas eu decido tudo. E eu sou esse tipo de político, eu gostava de resolver as coisas. Então, chegou um momento que eu não tinha coragem mais, eu sou muito intenso para fazer as coisas, ou errado ou certo. Foi quando eu sentei na frente da doutora Ana e eu falei para a doutora Ana: eu não aguento mais mentir, não. Promotora do Ministério Público. E, aliás, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, porque tratou sempre a gente com seriedade, e eu não tinha coragem de sentar na frente da doutora Ana e falar uma mentira. Aí, quando eu me propus a fazer isso, falei: poxa, agora eu não conseguia mais, eu achava que eu estava ali falando com o juiz e o promotor, e quem já sabia a história, eu falei: não, eu não vou mentir mais. Isso aí eu tomei a decisão um dia com meus advogados, eles foram contra. Nós saímos lá de casa e eu falei: tá bom, eu vou pensar.
cheguei lá e fiz tudo contrário do que eles falaram e confessei tudo. Mas foi por uma questão religiosa, então, basicamente. Não foi nem por uma questão religiosa, não. Foi por uma questão de consciência. Eu achava que não justificava você estar ali perdendo tempo, que aquilo dali só ia enrolar o processo, ia levar mais tempo, e eu queria ver o fim daquilo ali. Então eu decidi assim, eu acho muito melhor eu falar a verdade e sair com a consciência mais tranquila, imputar quem deve. Eu até falei para os procuradores e para os promotores, falei, olha, na dúvida, eu carrego o peso. Na dúvida. Se eu tivesse dúvida entre eu e o Romualdo, o saudoso Romualdo, que foi uma pessoa muito, muito companheira, eu preferia eu carregar o peso. Mas o que eu tinha certeza, porque ali não é estimado, não. Aqueles 175 milhões não é estimado. Por sinal, não é 175, é 200 milhões. E é 175 líquido. Mas ali tinha os 20 e pouco por cento que ficava para a empresa e tal. É 200 milhões. E ali não tem nenhuma estimativa, não. Ali é valor real. Eu pagava, eu acompanhava, eu recebia. Tinha outras pessoas que recebiam, mas eu acompanhava. Aquilo ali aconteceu. Tanto é que os que não pegaram não foram imputados. De vez em quando me perguntam, quantos não pegaram? Eu falei, não sei, mas o que não pegou eu não vou falar. Eu tive até pressão para falar de quem não pegou. Eu falei, não, esquece. Não foi de procurador nem de promotor, né? Pressão de pessoa, entrega o fulano. Eu falei, fulano não deve. Por exemplo, teve o último mandato meu, de 2011, 2015, os 24 pegaram. Os 24. Teve um momento que era 21, teve um momento que era 20, tinha um momento que era 22. Então eu procurei ser o mais justo possível. E se eu cometi algum engano, porque o ser humano erra mesmo, eu corrigi. Se eu imputei alguma coisa a alguém ou a alguma empresa e não foi verídico, eu tive vamos dizer assim, a humildade de ir lá e reconhecer, não, está errado. Então, como era muita coisa e eram muitos anos, né? Era muito possível que isso ocorresse. Deputado, após esses depoimentos que o senhor confessou e a delação, o senhor se chegou a se sentir ameaçado de alguma forma depois de tomar essa decisão? Não. Porque citou nomes fortes, empresas, né? Eu sou um cara que eu reclamo muito do meu pai e da minha mãe. Eles fizeram uma pessoa muito, primeiro, muito corajosa. Segundo, muito determinada. Eu lutei desde os primeiros dias da minha vida para ser alguém. Quando eu fiz essa delação, eu fiz com tanta... Eu estava tão preparado que eu falei, poxa, não tem o deputado não vai poder questionar isso. Houve até um caso interessante que o deputado Romualdo foi na tribuna e falou que eu tinha demorado. Eu lembro desse dia. Falou, deputado Riva demorou, cada um tem que carregar o dele. Então o que eu fiz ali é dividir a carga. Eu estava carregando sozinho 1.000 quilos, eu não suporto 1.000 quilos. Então distribuí, cada um carregar o seu. Na delação, o senhor se comprometeu a entregar, se não me engano, 92 milhões, né, num prazo de 10 anos. E grande parte desse montante, segundo o acordo, vai ser pago com a venda de imóveis. Como que está a negociação? Como que está o cumprimento desse acordo que o senhor fez? Olha, graças a Deus, cumpri religiosamente com tudo que eu tinha que pagar até agora. Deus me deu oportunidade de poder pagar. Vendi propriedade e a minha família foi muito, eu quero destacar aqui, desprendimento da minha família. Minha esposa disse assim, Riva, se precisar, exagero, né? Mas não, se precisar morar debaixo de uma ponte, nós moramos, mas resolva a sua vida. Então a minha família não tem isso, não tem esse apego a valores materiais, graças a Deus. E me deram carta branca, até porque foi eu que fiz tudo sozinho. Tem gente que duvida, eu falei, minha família não tem participação nisso, minha mulher não sabia o que acontecia. Se a minha mulher soubesse 1% disso aí, largava de mim naquela época. Verdade. Meus filhos, coitado, eu usava o nome dos meus filhos porque você não podia fazer nada. Por exemplo, você tinha um emissor de rádio.
Você tinha que pôr em nome de alguém, porque homem público não pode. Essa hipocrisia tem que acabar no Brasil. Não tem sentido o político não poder ser dono de uma coisa assim. Ele é uma pessoa como outro qualquer. Desde que ele não interfira, que ele não está ali para ser beneficiado, que tenha condições de igualdade de concorrer, por que não? Então, você acaba tendo que usar nomes. E meus filhos eram nomes usados, eles assinavam, e me davam procuração e eu fazia tudo. Então, me deram carta branca, eu paguei tudo e se Deus quiser, vou continuar pagando, porque a prioridade minha é essa. Minha prioridade ao longo desses anos é quitar isso. Deputado, o senhor foi um dos nomes fortes aí, mais importantes para trazer a Copa do Mundo de 2014 para Cuiabá e também na escolha do VLT, né, que é um modal de transporte que deveria ligar Várzea Grande a Cuiabá e melhorar o sistema de transporte público das duas cidades. Essa obra nunca foi concluída. O governador Mauro Mendes está aí há alguns anos já implementando o BRT, abriu mão do VLT, vendeu os vagões recentemente, e eu gostaria de saber do senhor qual que é a avaliação que o senhor faz, então, né, dessa decisão do governo, depois de todos esses anos parado, e o que levou o senhor a defender a instalação do VLT naquela época, em 2010, entre 2010 e 2014, foi essa possibilidade mesmo de estabelecer um esquema de corrupção, como foi comprovado e foi admitido também na questão do VLT? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não quero entrar em embate, até porque um governador, um secretário de Estado, um deputado, ele tem 1000 vezes mais espaço na mídia que eu. Então eles vão vir falar milhares de coisas. Mas você precisa mentir muito para o VLT ser inviável. Precisa mentir muito. Eu acompanhei o VLT no tudo que aconteceu, de Atlanta, Cidade do Porto, fomos buscar informação, o Bento Porto fez um puta de um estudo. O VLT era o veículo mais viável. Não tenho dúvida nenhuma disso. O tempo vai desmentir isso. Talvez o tempo demore, porque vai chegar o BRT e vão ver como é que funciona o BRT. Aí vão lembrar, por exemplo, você acha que esses estados que estão comprando os vagões, eles estão errados? Se o VLT é inviável aqui, ele é inviável em qualquer lugar. Cuiabá, gente, é uma capital. A tendência de Cuiabá é inchar, se nós não se preparar e se não tiver um prefeito que reconheça isso e faça um estudo, um planejamento melhor em Cuiabá para dar vazão ao transporte urbano e para não deixar Cuiabá virar um caos no trânsito, nós estamos perdidos. E o VLT era a grande oportunidade para isso. Vocês viram o tanto que toma da via para você implantar o VLT, o BRT. Deixa o BRT funcionar, aí depois vocês vão me contar. Só que, infelizmente, é tarde. Enterraram um dos projetos mais viáveis que existe no Brasil. Poxa, é viável para Campo Grande, é viável para cidades menores no Brasil que estão implantando. Por que é inviável aqui? É inviável aqui porque pegou uma briga política. E essa briga política, ela prejudica o Estado, prejudica Cuiabá. Mas eu não vou adentrar esse detalhe, o governador Mauro Mendes tem as suas informações, tem a sua convicção sobre o BRT, mas eu enfrentei essa discussão com os mesmos grupos lá, e eu lembro quando o Bueno Azeredo, lá do Espírito Santo, veio e fez uma exposição sobre o VLT, e quando a gente ouviu o rapaz lá que trabalhou na... Ai, meu Deus, como que é o nome daquela da ferrovia? E ele falava assim, gente, não tem que discutir, o VLT é imensamente mais viável. A durabilidade dos vagões, a facilidade, o espaço que toma, era viável o preço. Porque todo mundo fica jogando um preço. Todo mundo. Mas ninguém nunca foi buscar um comparativo. Eu busquei esse comparativo, fiz esse comparativo na audiência pública, com números que eu peguei do Porto, de Atalanta, eu acho, de uma cidade da Espanha que tem 70 mil habitantes e tem VLT. Ora, se uma cidade da Espanha tem 70 mil habitantes e tem VLT, que não cabe VLT. E nós não temos que pensar o Cuiabá e Várzea Grande de 1 milhão de habitantes, que tem aproximadamente hoje. Nós temos que pensar o Cuiabá daqui 20 anos, com 3 milhões de habitantes.
Como é que vai ser esse BRT aí? E por que o senhor acha que não deu certo, não foi feito? Em 2014, por exemplo, primeiro, não estava houve uma pronto. falha na gestão da construção. Eu defendia, e vocês são testemunha disso, quem estava lá na Assembleia, eu não fiz um nem dois discursos dizendo, governador, pelo amor de Deus, põe triturno, não é biturno não, põe triturno aí, tem dinheiro na conta, tem tudo, o que era então? Infelizmente, faltou a percepção ao governador Sival, que fez muitas coisas boas, mas que errou nisso, de implementar pelo menos biturno. Mas triturno, rapaz, 24 horas, 3 equipes trabalhando, esse VLT tinha ficado pronto para a Copa do Mundo. Eu não gosto de dizer que eu faria, eu não sei o quê, mas eu digo para você com todas as letras, se eu fosse governador, esse VLT estava construído. Porque... cara, eu ia buscar o que fosse necessário. Deputado, a gente traçou um pouco da sua história, né, ao longo dos anos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação agora. Como é que o senhor acha que a imagem do senhor vai ficar marcada para a história? O senhor acha que o senhor vai ser lembrado daqui 10, 20 anos como uma das figuras políticas mais importantes de Mato Grosso? Ou o senhor vai ficar marcado na história como o maior ficha suja do Brasil, delator premiado, que confessou crimes e aceita devolver 90 milhões. Como é que o senhor acha isso? Primeiro, que vocês têm que buscar a informação correta, porque há poucos dias atrás anunciou o número de processos de senador, deputado federal, deputado estadual de outro estado. Tem gente que tem 370 processos. Então, eu não sou o maior ficha suja do Brasil. Isso aí foi uma pecha que o Petax plantou e pegou. A imprensa ajudou ele e pegou. Porque a imprensa nunca se preocupou em levantar quantos processos tinha cada um. Nunca vi ninguém fazer isso. Segundo, o meu nome já está na história de uma forma ou de outra, com os erros e acertos. Os erros que você pratica, eles vão ficar. Vão servir de experiência para outros. Eu falei muito para a Janaína, você vai ter oportunidade de aprender com meus erros. Porque o bom é quando você aprende com os seus. Não, que você erra e aprende. Mas você vai ter aliás, é bom quando você aprende com um dos outros, né? Uhum. Não você ter que errar para você acertar. E a Janaína teve essa oportunidade de aprender com meus erros. Eu acho que eu deixei muita coisa boa nesse estado. Eu falo para você, eu nunca passei por um município, eu andei muito já, que eu não tivesse recebido algum sentimento de gratidão. Eu tenho 139 títulos de cidadão. Cidadão de quase todo o município, então. São 141. Eu tenho 139 títulos de cidadão mato-grossense, de município. Então, eu construí minha história, eu criei município, eu criei um princípio escrevi 2 livros sobre desigualdade, corrigi desigualdades regionais através da lei, que beneficiava alguns municípios e prejudicava outros. Tive coragem de enfrentar isso. E os municípios reconhecem isso, as pessoas reconhecem isso. Eu confesso para você, tem gente que me liga, me chama para ir lá, para ajudar na campanha. Eu nunca fui, vamos dizer assim, hostilizado em lugar nenhum. Nas redes sociais, isso é diferente um pouco, né? Muitos mas na rede social xingam é o seguinte, o senhor. Na Pessoalmente rede social, não é assim. O cara paga 2 sujeitos, mau caráter, se me desculpa a expressão, para ficar o dia inteiro fazendo comentário. E aí você não se livra disso. O cara usa 200 nomes. Se a rede social tiver um pouquinho de ética, os donos de veículos, de sites, acontece que alguns próprios donos de veículo, de site, faz comentário contra as pessoas. Um dia eu estava lendo uma matéria sobre a Janaína, tinha 8 comentários negativos. Aí começou a ligar amigo. Fiz um comentário lá, dá uma olhada. Um foi Oliveira, de Arenápolis. Daí a pouco me ligou um outro de São José do Rio Claro. Fiz um comentário lá, dá uma olhada lá. Não saiu nenhum desses comentários. É tudo de encomenda. Então você vai me desculpar. A mesma podridão que existe na política existe na imprensa. Infelizmente, dentro da imprensa tem corrupção. Infelizmente, dentro da política tem corrupção, no judiciário tem corrupção, no Ministério Público tem corrupção, no Tribunal de Contas tem corrupção. O Brasil, o mundo precisa mudar. Eu falo, e vou deixar isso aqui bem gravado para
vocês podem usar da forma que achar conveniente. Se Jesus chegar aqui hoje e tirar todo esse povo daqui e recomeçar, é a única forma de corrigir que existe. Eu não acredito que essa sociedade, esse mundo, esse povo que está aí é capaz de voltar, de mudar e ser um pouco cristão a ponto de usar princípios éticos, com justiça. Eu não acredito. Eu acho que esse mundo está perdido. Uma pena, a gente tem que continuar lutando para mudar isso. Eu esperei dar uma contribuição para isso. Quando eu fiz a minha colaboração, eu não fiz só por mim, eu falei, talvez acabe isso. Acabou? Não acabou. E não vai acabar. O ser humano, ele se preocupa muito com valores materiais, ele vai às últimas consequências para adquirir as coisas, esquece dos valores éticos, dos princípios, esquece do próximo, pensa só nele, sabe? Formam panelas, tem panela no governo, tem panela no município, tem panela em todos os lugares, se formam grupos para desviar dinheiro. Eu peço todo dia à minha filha que fique longe disso. Eu peço para minha filha e creio que ela, politicamente falando, me surpreendeu muito, porque mostrou um amadurecimento muito grande, está preparada para qualquer tipo de debate. E o senhor acredita que ela consegue fazer política fora da sombra do senhor, né? Já está fora da minha sombra. Os 82 mil votos que a Janaína fez é fruto de um trabalho dela, de uma política conceitual que ela implementou, sem assistencialismo. A Janaína, às vezes, as pessoas reclamam dela porque ela não dá o que ela não tem, ela não pode, ela não dá. E ela não tem a estrutura que eu tinha. Então, esses 82 mil votos da Janaína são pessoas que acreditaram que ela pode fazer a diferença. E ela tem feito, eu tenho visto os debates, as ideias dela, a defesa da mulher na política, a defesa do agronegócio. A Janaína ela já criou a asa, ela não precisa do Riva. Eu apenas, em determinados momentos, procuro auxiliar, como ela me auxiliava antes, como a Janete me auxiliava. A minha família, ela sempre foi muito solidária no trabalho político meu. Quando eu precisava da Janaína ir num lugar, ou da Janete me representar, eles iam. Quando a minha filha precisa de mim, eu faço de tudo para atendê-la. Ela é a nossa líder, a nossa política. Hoje eu sou liderado. Eu sou um liderado dela. Se ela me chamar para um projeto, é lógico que eu não tenho como negar, eu estou junto. E se ela falar para o senhor ser candidato novamente, o senhor aceitaria? Aí eu não vou atender o apelo dela. Depois da questão, resolvida a questão jurídica, né? Não, mesmo que eu vou estar elegível num determinado momento, isso não demora muito, mas eu já tomei uma decisão, não quero ser candidato, acho que eu não tenho mais o que acrescentar, e se eu voltar para a Assembleia, acho que eu tenho pouco a acrescentar. Eu acho que eu tenho mais a acrescentar para minha família, eu tenho mais a acrescentar para meus netos, que eu tenho 8 já, espero chegar a 10. E acho que eu posso contribuir de outra forma. Eu falo para as pessoas na base quando me ligam, mas o senhor faz tanta falta, minha filha, eu estou à disposição. Se precisar de mim, independentemente de eu ser deputado, eu sou uma pessoa que me preocupo com os outros. Você não tem ideia do tanto que eu perco de telefone, ligando para médico, ligando para não sei quem, brigando com turma para internar a gente, para ajudar, para levar. Na Covid, eu praticamente trabalhava para internar a gente. E eu e a Janaína mandamos para São Paulo mais de 100 pacientes. E trabalhamos internamento de mais de 500. Internamos gente no Amazonas, em Rondônia, aonde nós achamos brecha, nós levamos gente. Ajudando e tentando colaborar. Então, isso é um trabalho que o ser humano tem que fazer. Deputado, o senhor já até citou sobre esse futuro político da Janaína, né? O sonho, talvez, de disputar o Senado. O senhor acredita que realmente esse é o melhor caminho para ela? E esse discurso até que ela tem adotado nos últimos anos, mais alinhado ao eleitor conservador, ao bolsonarismo, já é visando isso, levando em consideração que o Estado tem grande parte do Estado apoia o ex-presidente Bolsonaro, é conservador? Eu vou até corrigir aqui uma coisa.
e dizer para você, nós sempre fomos de direita. Sempre. Eu fui eleito pelo PDS em 1982. Eu sempre fui de direita, nunca militei em partido de esquerda. A Janaína sempre foi de direita. Tem alguns bolsonaristas radicais que não aceitavam, porque tem gente que quer ser dono do Bolsonaro. Primeiro que nós não somos bolsonaristas, nós somos de direita. O nosso voto para o Bolsonaro é porque era a opção da direita. Lógico que se for Bolsonaro e Lula, nós vamos votar no Bolsonaro de novo. Eu, Janaína, até porque nós reconhecemos que toda a loucura do Bolsonaro, que falou muita besteira, e o Bolsonaro, ele morreu pela boca, que o cara fazia coisa certa e falava errado. Mas a gente acredita na política do Bolsonaro. Por exemplo, vou te citar um exemplo para você aqui. O Bolsonaro não deixou faltar dinheiro para a saúde. Os municípios receberam dinheiro de monte. Nunca fez propaganda disso. O Bolsonaro não deixou faltar vacina. Quando pôde, comprou a quantidade de vacina que precisava. O Brasil foi um dos países que mais comprou vacina. Foi um dos que mais comprou. No entanto, a imagem que passava qual que era? Que o Bolsonaro era contra a vacina. Mas o Bolsonaro podia até a demora para compra, né? Houve uma demora para responder. Todos demoraram. O Brasil começou a vacinar aqui, muitos países da América do Sul não tinham vacinado. E ele não comprou só porque o João Dória comprou primeiro? Não, o Bolsonaro comprou porque ele, como homem público, como presidente da República, ele não podia se omitir. Agora, ele podia até ter a posição de não vacinar, mas o grande erro dele foi aquele mimimi. Pô, nenhum homem público pode falar isso, é muito despreparo. Por exemplo, a questão do Pix, cara. O Lula fala, mas quem implementou o Pix foi o Bolsonaro e ele não soube tirar proveito disso. O adubo que ele comprou na Rússia, o Brasil ia ter uma safra desastrosa. Foram tantas coisas boas e ele não soube capitalizar. Ele falava o contrário, fazia certo e falava o contrário. Sabe? Falar que o cara ia virar jacaré. Muito besterol. Uhum. Então ele perdeu pela boca. As ações dele foram boas, mas a ação política foi desastrosa. E Janaína ao Senado, o senhor acredita que é o projeto, e o senhor já até citou a questão de uma parceria com o governador Mauro Mendes, o senhor acredita que essa seria a chapa forte para as eleições de 2026? Eu não sei o que vai acontecer, não sei o que está na cabeça do governador Mauro Mendes, mas o governador Mauro Mendes não é bobo, é um homem extremamente inteligente. É uma das pessoas que eu vejo assim com a capacidade de gestão muito boa, é inteligente, tem uma leitura do quadro político, tem uma leitura do Estado, hoje conhece bem o Estado. Eu não sei qual a opinião dele, mas para mim, uma chapa com Janaína e Mauro, ela tem grande possibilidade de eleger os dois. Eu sou muito amigo do senador Carlos Fávaro. E muita gente condena a atitude do Fávaro, mas eu falo sempre o seguinte, você não pode encantar um cara e deixar ele sem saída. Ele vai achar uma saída. E o Fávaro achou. O Fávaro, ele precisava se salvar, ele foi para lá por sobrevivência política. Qual a sobrevivência política dele se ele ficasse com o Bolsonaro? Me fala aí. Não tinha sobrevivência, não tinha espaço para ele. Até mesmo no grupo aqui estadual, né? No grupo do governador Mauro Mendes. Exato, então ele foi buscar onde ele poderia sobreviver. E se Mato Grosso pensasse bem, chamava o Fávaro seria o grande interlocutor no governo federal. Ao contrário, hostilizam o cara e faz política o tempo todo de hostilização. Não é? Está errado isso. Está errado, nós temos que aproveitar o que nós temos lá em Brasília. O Fávaro é um senador produtivo, trabalhador. Eu acho que o Fávaro tem que ser inserido em qualquer processo de discussão, ele vai ter a sua importância. Eu respeito, por exemplo, hoje ele tem uma aliança com a esquerda, vai apoiar o Lúdio, naturalmente que nós não vamos estar lá. Não vamos estar lá apoiando o Lúdio. Mas daqui a 2 anos tudo é possível. Quem sabe seja possível uma conversa que inclua o Hélito, Janaína, Mauro, o Fávaro e Jaime e todas as lideranças políticas. Eu acho que esse Estado está precisando de um pacto, de aproveitar as forças políticas que tem. Não adianta se degladiar, nós temos que pensar no Estado. E se hoje o que nós temos é o Fávaro lá como ministro, nós temos que usar o Fávaro para Mato Grosso ter mais espaço, né,
no governo federal para aproveitar esse Ministério da Agricultura, que a nossa vocação é agropecuária, e ele está exatamente numa pasta que é a vocação do Mato Grosso, por que não usar o Favro? Eu vejo que existe algumas forças no governo Mauro, não sei se é ele, não sei se é outro, que tentam enfraquecer a Janaína. É o processo, uma resistência do processo Paiaguás. da mesa diretora. Sim. É um deputado que me contou que recebeu uma pressão muito forte para não votar na Janaína. Ela, só lembrando os espectadores, a deputada Janaína tenta aí a vaga de primeira secretária na eleição que vai ocorrer dia 7 de agosto, né? O senhor então acredita que há uma resistência dentro do Paiaguás? Seria do próprio governador? Eu não sei, eu participo de pouco disso, né? Porque houve uma decisão da Janaína e minha de que eu não entraria nessa conversa. Eu vou dizer uma coisa para você. Vamos supor que fosse o governador Mauro, que eu não acredito que é, mas vamos supor que fosse ele. Seria muito amadorismo, né? Porque se não tem oposição, vai ter, né? E você gostaria de ter a Janaína como oposição, se fosse governador? Acho que vocês dois? Acho que o governador Táxi não gostou, né? Não, vocês gostariam? Creio que não. Pois é, agora por que o Mauro iria querer jogar a Janaína para a oposição? Porque se eles derrotar a Janaína na primeira secretaria com a força do governo, ela vai ter que ser oposição. E olha, eu conheço a Janaína, ela na oposição cresce. Aí é que eles não vão tirar a vaga dela de Senado. Se o Mauro pode ter a Janaína como parceiro, e é por isso que eu não acredito que é o Mauro, porque eu estou falando porque é desconhecimento mesmo, eu não acompanho, eu não dou a mínima para isso. Faz 3 dias que eu não falo com a Janaína sobre eleição de mesa, sobre nada. Quando ela me liga pedindo alguma opinião, não é sobre eleição de mesa, ela conduz isso aí. E acho que é ela que tem que conduzir, eu não devo entrar nesse processo. Então eu acho que quem estiver querendo mandar a Janaína para a oposição, não fez uma leitura que a Janaína vai ser a grande líder da oposição. Porque se a Janaína vir me perguntar, pai, eu perdi a eleição de primeira secretária, o que você acha? Eu falei, oposição. Oposição, que é onde eles querem você na oposição. Porque se eles estiverem fazendo isso, eles querem ela na oposição. Então, não é um bom negócio ter a Janaína na oposição, porque ninguém tem mais capacidade de debate, não menosprezando os demais deputados. Vejo ótimos deputados lá, por exemplo, o deputado Wilson Santos tem uma ótima capacidade de oratória e tem muito conhecimento desse estado. Pode ser uma oposição forte, mas a Janaína, ela tem um sanguezinho assim de gostar de fazer oposição, e ela até agora tem feito tudo para ajudar o governo Mauro Mendes. Mas tudo, eu tenho acompanhado. Às vezes eu acho que ela virou até muito governista. Eu falo, Janaína, eu sempre fui governo, mas eu nunca fui assim. Eu fui governo de chegar na mesa do governador e falar, esse projeto aqui, governador, não vai andar. Ou o senhor tira ou muda. Reunimos lá o colegiado, não vai. Então eu acho que se alguém tiver querendo empurrar a Janaína para a oposição, vai fazer um péssimo negócio para o Mauro e para o governo dele. Deputado, a Janaína já está aprovada, né, como política fundamental para Mato Grosso e independente do senhor. Na família, existe outro nome assim com essa capacidade? O senhor enxerga um futuro político em mais alguém da sua família? Enxergo. Quem? Eu já tenho uma suspeita, mas deixa o senhor falar. Eu vou guardar isso a 7 chaves, mas tem 2 nomes aí, 3 nomes na família que tem vocação, que eu acho que daria tanto trabalho quanto a Janaína na Assembleia e que seria tão útil quanto ela. Logicamente que a gente não tem hoje a expectativa de lançar um candidato a deputado, mas se for lançar é um desses 3. Porque nós temos muitos amigos, por exemplo, o prefeito Guedes de Rondolândia é um grande parceiro. Se vier a ser candidato a deputado, vai ter uma frente de apoio para ele. Tem outros que podem ter nosso apoio. E também não é só na família que tem bons políticos, tem bons políticos fora da nossa família aí que pode ser apoiado por nós. Juara tem 2, 3 nomes bons para ser deputado. Lá no noroeste do estado tem um nome que eu acho que seria um ótimo deputado estadual e a gente pode apoiar. Aqui no Médio Norte tem um nome forte. Grandes nomes, surgiram nomes novos aí para ser prefeito no interior. Vai ter muita surpresa nessa eleição do interior. Vai eleger pessoas que vocês nunca viram falar, que a gente tem acompanhado aí e tem visto que são nomes novos, que têm possibilidade de crescer politicamente.
A gente tem, sim. Eu acho que o sangue político nosso é uma coisa que sempre vai produzir pessoas que têm condições de estar disputando um mandato e de representar bem Mato Grosso. Como existem outras também, né? Desses 3 homens, você não pode dizer nenhum, assim, guarda 2 e conta Vamos guardar os 3 para preservar eles. É homem e mulher. É uma mulher e 2 homens. Ficou aí. Quem acompanha sabe. Deputado, muito obrigado. A gente está encerrando o nosso episódio. Foi uma conversa muito franca, muito boa, esclarecedora também. A gente passou aqui por momentos da história de Mato Grosso, né? A gente que também acompanha como jornalista. Agradeço muito o senhor ter aceitado, topado o convite do Pode Olhar, falar sobre esses temas também que são delicados, né, para a carreira do senhor. E a gente está sempre à disposição para ouvir o senhor também, contar a história, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu quero agradecer a você, Ayrton, ao Arthur, especialmente ao Matheus que me fez o convite. Estou sempre à disposição. Logicamente que a gente evita dar entrevista, até porque eu não estou mais no meio político, mas será sempre um prazer vir aqui. Disse ao Mateuzinho, saudoso Coutinho, que a gente brigava muito, mas também tinha muita coisa em comum. E eu disse para ele, falei assim, seu pai, em determinado momento, ele me ligava e a gente passava 1 hora conversando. Então a Isabel, que a Janaína tem um grande apreço por ela, e nós todos temos. Eu vou assistir esse podcast e vou passar a assistir outros. Por favor. Que eu não sabia, depois vocês vão me passar aí os horários. E sendo o convite também para a Janaína, a gente tem tentado trazê-la aqui. E quero dizer ao povo mato-grossense que eu não me orgulho de tudo que fiz, mas eu me orgulho de muitas coisas boas que eu deixei e me arrependo das erradas, sabe? Sou um cidadão que, desde quando eu saí do presídio, eu fui buscar em Deus um conforto, encontrei esse conforto e graças a Deus estou com a minha consciência aliviada de poder contribuir com a justiça e ao mesmo tempo pagar pelas coisas erradas, e eu já colhi muito pelas coisas certas que eu fiz. Ótimo, deputado, muito obrigado. Arthur, muito obrigado por mais esse episódio. Até uma próxima. Obrigado, Ayrton. Obrigado, deputado. E é isso aí. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui, mas você acompanha a repercussão deste episódio no nosso site, é o www.olhardireto.com.br. Acompanhe a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.